lá, vamos começar. Mais uma vez, boa noite, muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Priscila, uma das fundadoras aqui da Coru e responsável pela parte de operações da escola, da Coru. E a gente hoje vai trazer aqui na live um tema super importante que a gente vem discutindo e extremamente importante para os negócios e para a economia do nosso país hoje, que é a escala 6 por 1. E isso impacta, sim, nos modelos de trabalho, né, no futuro do trabalho. E a gente trouxe um time aqui super experiente nos temas em que a gente vai abordar. Vou passar rapidamente pela nossa apresentação e, na sequência, já apresentamos cada um dos participantes e vamos começar esse papo. Nós temos aí uma hora de conversa, acho que temos muitos assuntos para discutir. Todos que estiverem presentes, fiquem à vontade para interagir via chat ou levantar a mão também, para que a gente possa tornar ainda mais rica a nossa conversa de hoje, tá? Então, a Coru, né? Então, nós existimos, né, com uma solução de aprendizagem. Então, a gente está aqui para criar soluções que gerem conhecimento e, consequentemente, acelere a carreira das pessoas e o potencial máximo dos negócios. E a gente atua em diversas torres hoje de conhecimento, tanto área de tecnologia, área de growth, performance, área de indústria, gente. Então, hoje, nossa trilha de formação e de conhecimento em que a gente fornece para os negócios permite com que a gente consiga acelerar e garantir uma alavancagem dos negócios através do conhecimento. Então, é o que a gente realmente acredita. Nós somos uma empresa que hoje atua em diversos segmentos de negócio, temos de um portfólio de clientes importante dentre essas torres aqui. Então, aqui é um pouco das empresas que trabalham com a gente hoje, nesses últimos 3 anos. E os nossos fundadores, né? Muitos de vocês já nos conhecem, né? Conhece o Dani, que lidera hoje a nossa comunidade, que é o Papo de Gente, que é o nosso CEO e fundador aqui, junto com a Raíssa também, comigo e com o Lucas, que somos responsáveis por algumas áreas de negócio aqui dentro, mas também, com certeza, aprendendo muito com todos vocês aí, tá? Vamos falar do que realmente é importante nesse momento. Eu vou trazer para vocês a apresentação individual aqui do time que está com a gente, para a gente poder conversar. Carolina, quer se apresentar e, na sequência, fique à vontade para poder puxar a apresentação de vocês? Claro, com certeza. Obrigado, Priscila, pela oportunidade, né? Obrigado a todos que estão aqui participando também. É um prazerzão estar aqui conversando com vocês e trazendo à tona, né, esse assunto, puxando um pouco a brasa para o meu assado, né? Que é o meu assunto aí de carro-chefe, que é tão importante que a gente abra espaço para falar sobre saúde mental em ambientes corporativos cada vez mais. Então, eu sou farmacêutica de profissão, né? E durante a minha caminhada aí, depois de alguns percalços, me tornei consultora, então, na área de bem-estar em gestão mental, saúde corporativa, né? Então, a ideia é trazer cada vez mais para que as pessoas não passem por situações que eu, infelizmente, eu passei também, né? De muito estresse dentro dos ambientes de trabalho, muita toxicidade, né? E trazer esse conhecimento. Então, a minha base hoje é a neurociência, né? A metacognição, mindfulness, trazer isso para dentro das empresas. Então, é essa minha atuação, né, dentro dos ambientes corporativos, trazer de forma prática, né, sair um pouco assim daquela metodologia mais, como é que eu vou dizer assim, mais que demorava para a coisa acontecer, né, então para que aconteça um pouco mais rápido, então de uma forma mais ágil, que a gente precisa, né, de mais agilidade no mundo de hoje. Então é isso, esse é um pouquinho da Carol. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite da Coroa em nome da Priscila, da Maíra. E, bom, eu sou advogada de formação, sou advogada trabalhista, atuo na área desde que eu me formei. E, na verdade, desde a faculdade eu atuo na área trabalhista. Eu tenho uma paixão muito grande pela área. Advogo para empresas e tenho uma atuação bastante forte também na área preventiva e consultiva. E dentro dessa atuação eu vivencio muito os dilemas que as empresas enfrentam, tanto com as modificações legislativas, quanto com as questões de gestão e de RH que são necessárias serem implementadas dentro do dia a dia de uma empresa. Então, a advocacia trabalhista, ela anda de mãos dadas com o RH e com a gestão de pessoas. Então, é um prazer estar aqui para falar desse tema que é simplesmente o coração da área trabalhista, que é a jornada de trabalho. Perfeito, obrigada. Messias, quer aproveitar e seguir aqui apresentando? Ô Priscila, obrigado pela gentileza, que alegria estar com vocês, com Carolina, Franklin, Liz, com Rayane, sensacional. A minha história sempre foi em big companies. Eu passei por uma indústria de cosméticos, Scala, depois eu fui fertilizantes, numa das grandes globais, a Fosfértil, que hoje é uma empresa multinacional.
Depois fui ao mercado de tabaco na Souza Cruz, com desafios incríveis também. Da Souza Cruz, eu fui ao mercado financeiro, tive um bom tempo como superintendente de RH na Sul América, investimentos e previdência. Depois eu fui ao Grupo Globo, onde fiquei como diretor de RH por uma boa jornada também. E Rayane, tu tem muita razão. É tão complexo que não só na Globo, mas em outras companies que eu passei, nós tínhamos áreas de gestão de jornada. É um assunto extremamente pulsante numa legislação tão complexa como o Brasil. Hoje eu estou em um grande grupo educacional como diretor de planejamento e gestão, mas o tema RH e o tema Employee Relations sempre esteve comigo. Então, prazeraço estar com vocês. Espero que a gente faça um papo super saudável para apoiar as empresas daqui em diante. Muito obrigada. Franklin, Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Franklin Lacerda. Eu sou economista de formação, mestre em economia política pela PUC. Sou atualmente CEO da Análise Econômica Consultoria. A gente trabalha principalmente com análises macroeconômicas e setoriais, principalmente para fintechs. Mas dos últimos 2, 3 anos nós temos expandido para outras empresas também, de setores inclusive tradicionais. A boa parte da minha especialidade assim está relacionada à economia da inovação, então a compreensão da difusão tecnológica na economia, os impactos do progresso tecnológico sobre o desenvolvimento econômico. Então esse tema da escala 6x1, do futuro do trabalho, é um tema que está sempre rondando assim as nossas análises e vai ser um prazer muito grande compartilhar um pouquinho aqui com vocês. excelente, muito obrigada. Liz, Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui, dividir essa live com vocês. Bom, eu vim também das big companies, eu tenho 15 anos de mercado corporativo, principalmente no segmento de beleza e de moda, então passei aí por Boticário, que é dono de várias marcas, passei pela Dafite, tive uma passagem pela Shopee também, que foi uma experiência bastante interessante, inclusive um dos players que modificam bastante o mercado brasileiro aí, em várias questões. E há um pouco mais de um ano eu tenho trabalhado de forma autônoma como consultora de pequenos e médios varejistas. E acho que é um tema é super importante porque a jornada de trabalho ela impacta os grandes, mas ela impacta principalmente os pequenos. E eu acho que eu posso trazer uma visão bem legal nesse sentido, com a minha experiência com diversos micro e médios empreendedores aí nesse último ano. excelente, muito obrigada. Então vamos lá, gente. Vamos começar chamando a Rayane para nos trazer uma introdução do que seria, né, essa proposta de alteração constitucional, né, essa proposta de emenda constitucional em que tem um impacto direto na regulamentação da jornada de trabalho. Vamos lá, então. Eu vou voltar um pouquinho no tempo antes de entrar exatamente na proposta de emenda para a gente entender de onde que vem essa questão da jornada de trabalho. Como eu já falei, o Messias confirmou aqui, é realmente o coração quando a gente está falando da área trabalhista e de direitos trabalhistas. A regulamentação do direito do trabalho, ela começou lá na Revolução Industrial e justamente por conta das exaustivas jornadas de trabalho é que se começaram as primeiras legislações trabalhistas. Então, a gente está falando justamente da primeira regulamentação. Quantas horas de trabalho o empregado pode trabalhar para que seja considerado algo saudável? Porque naquela época o pessoal estava trabalhando 14, 16, 20 horas, e uma das primeiras regulamentações foi para dizer que as crianças poderiam trabalhar até 12 horas por dia. Veja só, né? Que hoje em dia seria totalmente inconcebível para nós. Dentro desse contexto de necessidade de estabelecer um limite, porque estava havendo um impacto relevante na saúde das pessoas e, consequentemente, da produtividade, porque o empregado se acidenta, ele fica doente, ele não produz, né? Houve essa necessidade de regulamentação. Trazendo um pouco mais para perto de nós, a Convenção número 1 da OIT trata desse assunto. Ela é de 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, e estabeleceu uma duração de trabalho de até 8 horas diárias e 48 horas semanais. Um pouquinho mais para frente, em 1962, a OIT trouxe uma recomendação, não na forma de convenção, mas de uma recomendação, para que houvesse uma redução para 40 horas semanais. Então, desde 62,
a OIT já fala em reduzir a jornada para 40 horas semanais. E no Brasil? No Brasil, a regulamentação ela começou na década de 30, lá com o governo Vargas. A gente sai da política café com leite, que ainda era muito fazenda no Brasil, a industrialização começa mais de uma forma mais ágil na década de 30 e vem essa regulamentação já um pouco mais pronta, vinda da Europa, e trouxe aí com a CLT definitivamente em 1943 a regulamentação de 8 horas diárias com direito a um descanso semanal. Ou seja, a gente não tinha uma limitação de horas semanais até a Constituição de 1988. Então, em 88, a nossa Constituição estabeleceu a limitação para 44 horas semanais. Então, a gente já passou por uma redução de jornada em 88, aí 35 anos atrás, 36 anos, houve uma redução da jornada de 48 para 44 horas semanais, tá? A Constituição Federal, ela também permite a compensação de jornada, que é muito utilizada hoje em dia pelas empresas. Então, ou se paga hora extra, ou se faz a compensação de jornada. E a compensação também é utilizada para diminuir, por exemplo, o trabalho dos sábados. Ao invés de trabalhar 4 horas no sábado, você trabalha, dilui essas 4 horas ao longo da semana, aí, respeitando o limite de 2 horas a mais por dia, trabalhando um pouco mais de 8 horas por dia. E também a Constituição garante, da mesma forma como a CLT já vinha trazendo, o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, que tem que haver a cada 6 dias de trabalho. E aí, por isso que se trouxe esse nome, essa nomenclatura para toda a discussão da escala 6 por 1, porque hoje em dia o limite que a nossa legislação permite é de você trabalhar 6 dias e folgar um. Não há nenhuma obrigação em fazer isso, não existe nenhuma obrigatoriedade legal em implementar dessa forma. Então, essa é a regra, mas é o limite, não é algo que é implementado de forma obrigatória na nossa legislação. E o que acontece é que na prática acabou se utilizando o limite como a regra geral e ultrapassa-se um limite com bastante frequência por conta dessa possibilidade de acordo de compensação e de pagamento das horas extras. Falando então da PEC. A PEC é uma proposta de emenda constitucional, então ela visa alterar o texto da Constituição Federal, trazer uma redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana e com um limite máximo de 36 horas semanais, sem que haja uma redução salarial. Então, a gente está tratando aqui de duas situações. Primeiro, reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais e trazer uma limitação de dias por semana, que hoje não existe na Constituição. A gente tem na CLT essa regra que eu falei, de trabalhar 6 dias e folga um. A proposta visa implementar, então, 4 dias por semana, e essas 36 horas estariam diluídas nesses 4 dias. E aí, para finalizar, eu já trago uma provocação que a gente tem aí uma certa incongruência, porque para a gente diluir 36 horas dentro de 4 dias, a gente acaba ultrapassando o limite de 8 horas, que vai continuar previsto aí dentro da redação da proposta de emenda constitucional. Perfeito, Raiane, obrigada. E aí, dando sequência exatamente um pouco dessa história, né? Então, a legislação veio para garantir um cuidado à saúde das pessoas, né, limitando essa exaustão. E aí, eu queria que a Carolina trouxesse para a gente um pouco desses argumentos, né, que as pessoas que estão olhando para a saúde mental fundamentam a defesa dessa PEC e quais os principais impactos, né, para a saúde e bem-estar das pessoas. Bom, obviamente, né, Pri, que é, a gente busca, né, o pano de fundo dessa PEC é trazer, né, um cuidado, né, que hoje a gente está vendo que está muito distante ainda, né, dos nossos ambientes corporativos em relação a essa questão de saúde mental mesmo, né, redução de estresse, já a prevenção de burnout, né, a gente está cada vez mais caminhando para 2026, as agências já julgam, né, que vai ser o ano da grande exaustão mental. Então, assim, estamos caminhando para um futuro que não é muito bom, falando em saúde mental dentro de ambientes corporativos. Então, e essa questão do equilíbrio também entre vida profissional e vida pessoal, que está muito deficitária. Eu já fiz escala 6 por 1 e, assim, é simplesmente, preciso trazer isso, assim, é o meu ponto de vista, é desumano, tá? Desumano no sentido de, né? Você tem um dia na semana para você fazer as suas marmitas da semana, para você
Imagina, cuidar da sua vida, digamos assim, né? Você quer ir no banco, você tem que tirar um dia de folga. Então, assim, é pesado mesmo, né? E na época que eu fazia 6 por 1, eu nem tinha filho. Não imagina hoje com filho, né? Eu nem imagino como que seria isso, assim. Seria muito desafiador mesmo, né? Eu acho que a questão, assim, é muito bacana abrir esse espaço para justamente pensar, claro, cada um vai puxar a brasa para o seu assado, mas para abrir esse espaço de flexibilização, né? Como a Rayane trouxe, assim, era uma regra, não era uma regra, né? Mas que virou uma regra. Então, assim, para a gente olhar para isso com um pouco mais de humanidade, né? Buscando essa questão mesmo de equilíbrio entre vida profissional e entre vida pessoal. E acho que tem um outro ponto que a gente precisa olhar também, que é o seguinte. Será que as pessoas, né, pensando que a PEC vai ser aprovada, né, e você vai ter 3 dias por semana para cuidar da sua saúde mental? Infelizmente, nós estamos falando de uma sociedade que ainda não fomenta esse tema. Nós estamos num momento onde as empresas ainda olham isso como uma dor, como um gasto e não como um investimento. Então, será que aquela pessoa que vai ter 3 dias para cuidar da saúde mental, ela vai fazer isso? Ela vai praticar mindfulness, exercício físico, vai numa Nutri, vai se cuidar? Ou ela vai, de acordo com, daí, quem for falar de economia aí, o Franklin, depois o Messias, né, a Alice também, ou ela vai procurar uma outra fonte de renda, né? Então, assim, eu não vejo isso nesse momento ainda, né? Claro que seria o ápice, né, da saúde mental, mas ela ainda não cabe ainda no modelo que a gente vive, né? Eu vejo muito isso. E o que que acontece também? Claro, ok, aumento de produtividade, sim, já se sabe no Reino Unido, em Portugal, onde já está sendo implantado, sim, tem uma melhora da produtividade, mas tu entende que o contexto por trás também, o ambiente corporativo, ele proporciona isso? Porque também, se a gente, me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, de nada adianta você ficar 4 dias numa empresa super tóxica, que está te gerando, né, um gatilho ali de burnout, de estresse, de ansiedade, de depressão, e ficar 3 dias em casa. Então, precisa haver esse equilíbrio. Então, acho que a gente precisa abrir espaço para conversar sobre isso, sobre essas possibilidades do trabalho ser flexibilizado, né, nesse sentido. E os impactos, é claro, como eu estava comentando, né, a melhoria da produtividade, sim, porque a pessoa vai estar mais descansada. Ela vai estar mais em dia com o sono dela, né? Ela vai ter mais tempo para se cuidar, para fazer as atividades dela. Óbvio que isso vai impactar na produtividade, né? Então, se em 4 dias, muitas vezes, se ela tiver com esse outro lado, ok, ela vai conseguir vencer o que precisa ser feito. Mas eu ainda não vejo hoje como e me parece muito boi de piranha isso aí, sabe? Me parece muito assim, vamos jogar isso aqui para ver se a gente consegue um 5 por 2, que seria, eu acho, o máximo já nesse momento. Seria muito bom, e eu falo de experiência própria. Eu sou farmacêutica, eu passei 5 anos, né, trabalhando nessa escala 6 por 1, e é um caos mesmo, né? Então, assim, abrir esse espaço, porque o 5 por 2 já seria ótimo, já seria maravilhoso, né? E eu acho que dá para fechar essa conta, eu vejo que dá para fechar essa conta. Então, é isso, assim, eu acho que é esse pano de fundo, né, de redução de absenteísmo que está tendo cada vez mais. A gente aumenta de um ano para o outro, a gente tem aumentado 38% nos afastamentos, né, dados de INSS em relação a doenças mentais no Brasil. Então, assim, me parece muito uma PEC também que vem do tipo assim. Tá, vamos fazer alguma coisa para dar uma freada nesses números, né? Mas eu não vejo que é por aí. Seria ótimo se fosse, mas eu não vejo que é por aí que a gente vai conseguir fechar essa conta. Enquanto não cuidar desses ambientes corporativos, enquanto a gente não levar mais luz para isso, eu acho que não é essa PEC que vai fazer com que a população melhore sua questão de saúde mental. Obrigada, Carolina. Seguindo aqui, então, nessa questão do contexto, né? Eu queria que o Messias trouxesse para a gente um pouco das informações de contexto que ele buscou para compartilhar como a gente fala do nosso cenário, principalmente aqui no Brasil, né? Porque realmente, quando a gente olha, né, para outros países, a gente consegue ver que nós temos outras escalas, escalas menores, com alto índice de produtividade. Também vamos falar um pouco sobre isso, mas eu queria um pouco desses dados para a gente poder depois, na sequência, falar um pouco desse impacto nos negócios. Excelente, Priscila. Tu sabe que enquanto a Carolina e a Rayane falavam, a gente fica sempre pensando em como encaixar esse Lego.
eu estive compondo ou liderando debates nos últimos anos, desde a reforma trabalhista, depois a lei da terceirização, a reforma de legislações específicas de setores brasileiros, uma calibrada na legislação da remuneração variável de PLR, previdência. Isso para quê? Para dividir com vocês que o país ele sempre tem um momento para discutir alguns temas. E quando eu ouvi as últimas expressões da Carolina agora, eu pensei, será que é o momento da gente discutir esse tema? E o contexto que eu quero dividir com vocês fala exatamente sobre isso, com a permissão do meu querido Franklin, que vai falar bastante sobre economia, mas vejam bem, olha, o benchmark, ele é muito importante, sem sombra de dúvida, mas ele não é, em nenhuma hipótese, a calibração da decisão. Nós estamos falando de quem? Alemanha, Itália, França, todo mundo continua com 8 horas de trabalho sob o ponto de vista legal. Existem iniciativas de redução, mas só a França que tem 7 horas, que é a capital mundial do sindicalismo, as outras duas estão com 8. Os que estão avançando agora, Islândia, Bélgica e Holanda, têm iniciativas bacanas. Mas, gente, a Islândia é menor do que uma cidade do interior do Brasil. Quando eu olho para o Brasil, eu tenho que me comparar com China, com Estados Unidos, com Japão, com o Reino Unido, com o Canadá, e essa turma está toda com 8 horas ainda. O debate continua lá? Ele continua vivo? Sim, mas não há uma saída absolutamente simples, por alguns motivos. Primeiro, as nossas dimensões continentais nos levam a uma complexidade enorme, Priscila. Só para vocês terem ideia, data hoje, 79,6% da nossa população até 24 anos só tem até o ensino médio. Quase 80% da população brasileira, da nova força de trabalho até 24 anos, só tem até o ensino médio. Da galera que consegue entrar no ensino superior, eu tenho dados alarmantes. 17,4% é a taxa de permanência. 25,4% é a taxa de conclusão. E 57,2% é a taxa de desistência. Então, vejam, nós estamos falando sobre países desenvolvidos, países em desenvolvimento e desafios do Brasil com a mão de obra lá para frente. De novo, o meu ponto é, será que nós estamos na hora certa para discutir a redução de jornada? Se eu olhar para o nosso país demograficamente, gente, nós temos, em 2000, nós tínhamos aproximadamente 3,6 milhões de nascimentos por ano. Em 2022, nós caímos para 2,6 milhões. Em 2070, nós teremos 1,5 milhão de nascimentos por ano. Para manter a população economicamente ativa que nós temos hoje, nós precisamos de 2,1 nascimentos na estatística. Esse número é absurdo. Hoje, para vocês terem ideia, 35,5 anos é a média de idade do brasileiro. Nós temos mais de 30% da população nessa faixa etária. O restante está acima disso. Está até 35 anos, o restante está acima. Então, hoje, metade da população brasileira tem mais de 35 anos. Como é que eu olho para a redução de jornada? Como é que eu olho para impactos econômicos, sendo que o meu pipeline de mão de obra só tende a reduzir? A gente falava muito sobre... A Carolina falou, né? Que foi, quem falou? A Liz. A Liz disse, olha, eu já fui de cosméticos, já fui de beleza, fui de varejo, e etc. Quem emprega nesse país hoje é comércio, indústria e serviço, principalmente comércio e serviço. Eles correspondem a 67,7% da população ocupada. E aí, Priscila, a ponderação é a seguinte: nós precisamos todos entender que o impacto estará no que a gente consome todos os dias,
na padaria, na sapataria, na manicure, no barbeiro, na loja de reparo do celular, na loja do shopping. São essas pessoas que absorverão o impacto, porque são esses empresários que mantêm a saúde da economia brasileira de uma forma macro. Nós hoje, pessoal, produzimos um quarto do que um americano produz. O único setor brasileiro que está em ascensão é o agro, que tem crescido em produtividade um pouquinho acima da média. Só para vocês terem ideia, na década de 80 a gente produzia quase 50% do americano. Hoje a gente produz 25%. Eu não estou trazendo aqui, Priscila, escassez de mão de obra, qualificação da mão de obra e a nossa ausência em pesquisa e desenvolvimento. Então, obviamente que nós temos sindicatos e uma série de outros assuntos conectados ao tema técnico trabalhista. Mas se eu olhar para esse pano de fundo estatístico de país, eu sempre me pergunto, será que está na hora da gente discutir uma escala 6 por 1? Ou 5 por 4 por 3, 3 por 2, 5 por 2 e Sim. etc. Não, ótimos pontos. Assim, ó, o Leonardo também colocou aqui uma colocação de interpretação também dos seus pontos, né, da questão demográfica. Ela também mostra, né, a necessidade de um desenvolvimento, né, da população e, consequentemente, a 6 por 1 pode, de alguma forma, também limitar esse tempo, né, de aprendizagem, estudo, que vai em coincidência com o que a Carolina também trouxe. Eu acho que realmente, Leonardo, é um ótimo ponto, por isso tão importante essa discussão. Então, assim, tem diversos caminhos e o seu ponto, ele realmente é válido. E aí eu queria pedir para a Liz trazer um pouco dessa visão prática aqui, de quais são os principais impactos, então, desse cenário para as empresas. Você já começou a sua introdução trazendo que se o impacto para as grandes já é importante, para as pequenas ainda mais. Então, quais seriam, né, esses principais impactos na sua visão? Sim. Para complementar os dados que o Messias trouxe, que são, é super relevante e esclarecedor trazer essa pertinência de momento e de cultura para essas discussões, é que tem é um dado do mapa das empresas, uma iniciativa do governo federal. São quatro empresas fecham por minuto no Brasil. No ano passado foram mais de 2 milhões de empresas. A taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas é muito baixa. 80% das empresas fecham antes de completar um ano de atividade. São diversos os motivos que passam por dificuldades de capacidades mesmo analíticas, gerenciais, né, com competências educacionais, e passa pela pressão de custo, pressão de preço, pressão de margem que os micro e pequenos já enfrentam hoje em dia. Uma mudança de legislação que teria como um impacto direto mais contratações, significa um impacto direto no custo e nas despesas dessas empresas que já atuam com margem de lucro super apertadas, que têm pouca capacidade de negociação, porque trabalham em escalas de volumes pequenos, né? Ao contrário das grandes empresas, os pequenos não têm o mesmo poder de barganha, de negociação de custo. É, mão de obra é um desafio no Brasil, é um desafio no Brasil. Então, você colocar a questão da produtividade num país em que a gente enfrenta muitos problemas educacionais, é uma questão crítica, né? Não existe resposta simples para problema complexo, né? É sempre um pacote de coisas que vem junto quando você coloca uma medida como essa que impacta tanto nas empresas. E uma vez que, como o Messias disse, 70% dos empregadores são de pequenos e médios negócios, a gente tem que pensar também que a qualidade de vida e saúde mental das pessoas passa pelo seu poder de compra, pelo seu poder aquisitivo para poder sobreviver né, e prover para as suas famílias. Então, uma medida como essa pode ter um efeito rebote contrário de, em vez de gerar mais emprego, gerar mais desemprego. E provavelmente assim, o pequeno e médio empresário ele vai se apertar para caber. Ou ele vai trocar a mão de obra para contratar pessoas que ele pode pagar menos. Pode ter um efeito rebote de aumentar o nível de informalidade de empregos, né, fora da legislação, fora da carteira trabalhista, que já é um alto índice.
que nós conhecemos este assunto. Acho que os efeitos contrários, a gente não pode subestimar o tanto que, de efeito contrário, reverso, que uma medida como essa pode causar. Perfeito. E aí, só complementando com uma outra pergunta, que a gente acabou falando um pouco dessa questão do país desenvolvidos e tudo mais, quando a gente compara, né, com esses outros países, por que que eles conseguem ter essa alta produtividade com escalas de trabalhos menores, na sua visão? Primeiro, a gente tem que passar, é sempre, tudo passa pela questão educacional, né? As pessoas, elas têm uma educação básica mais à frente, mais elevada do que a média do brasileiro. E tem essa questão de, a gente às vezes a gente tem muito acesso à informação hoje, tem acesso ao que lá, ao que a Islândia está fazendo, ao que a Europa está fazendo, né? O que o velho mundo está fazendo. O Brasil é um país novo nesse contexto, então a gente tá num outro momento. E por isso que às vezes a gente ainda não chegou lá no nível de educação, por isso que o nosso governo não consegue prover tudo que um governo europeu consegue prover à sua população. As coisas têm um tempo de maturação para acontecer, além de todo o complexo do contexto econômico e cultural que tem como plano de fundo. Então, a gente passa pela questão da educação e, levando esses pontos em conta, a gente passa por uma questão de eficiência, de logística, de tecnologia, de automações de processos. Esses países com que a gente está se comparando, eles estão à frente em todos esses pontos. Então, portanto, eles conseguem uma produtividade maior, além de ter mais flexibilidade na legislação, de pagar por horas trabalhadas, por exemplo, que é diferente, é um outro modelo de trabalho que permite com que as pessoas terem acesso a essa flexibilidade de jornada maior, ainda contando com plano de fundo de governos que conseguem prover mais do que um governo brasileiro hoje, no nosso contexto, consegue prover para a nossa população. Excelente, Liz, obrigada. E aí eu queria aproveitar e pedir para o Franklin trazer um pouco essa visão de impacto nos principais setores econômicos. Assim, quais são esses setores que tendem a ter um maior impacto caso essa PEC seja aprovada? Muito bom, gente. Tema delicado, né? E com muitos desdobramentos, né? Antes de falar de setores, eu queria até trazer alguns números, assim, muito relevantes. A gente tem feito, mensalmente, a gente tem reuniões de conjuntura com os nossos clientes, e nas últimas 2 semanas tem sido muito intenso preocupações, dos nossos clientes, assim, a gente tem federações, associações, grandes empresas, hoje no portfólio, e preocupações realmente assim com falta de mão de obra. E aí é muito curioso ver todo esse contexto. As pessoas falam, eu preciso de mais gente, e eu não tenho gente. Então, gente lá do Mato Grosso do Sul falando, cara, eu preciso aqui, eu tenho 110 postos de trabalho, eu não consigo mais do que 90 pessoas trabalhando aqui na minha unidade de negócio. Enfim, várias coisas nesse sentido, assim. Então, é um cenário muito curioso esse que a gente vive, né? Os dados mais recentes do IBGE trazem alguns números interessantes, assim, para a gente refletir nesse contexto, de 3,1 milhões de pessoas desalentadas no Brasil, simplesmente desistiram de procurar trabalho e provavelmente estão entrando aí na faixa da miséria, de situações muito mais complexas. 3,2 milhões de jovens aí, que são a chamada população neném, né, jovens adultos. A gente tem também, olhando aqui justamente na página do IBGE, 40 milhões de pessoas na informalidade. E aí, a gente falou bastante de educação aqui, né? Eu sigo muito, acompanho muito uma escola econômica, né, que fala justamente de complexidade econômica. Um pessoal da Universidade de Harvard, aqui no Brasil a gente tem alguns representantes, Paulo Gala, o André Roncaglia. Será que a solução é só pegar esse pessoal e capacitar? Provavelmente não, porque a gente vai ter um exército de doutores desempregados, né? Então, o que adianta ter só capacitar? A gente precisa, na verdade, olhar justamente para a estrutura produtiva. E aí eu olho basicamente para os setores, né? Vou pegar aqui tomar a liberdade de pegar a minha colinha, porque eu fiz algumas anotações. Basicamente, os setores que vão ser mais impactados nesse momento, isso nos ajuda muito a entender essa situação como um todo, são setores que são de operação contínua, né? Geralmente trabalham aí de domingo a domingo e tudo mais. Setores com alta intensidade de mão de obra e também setores com atendimento constante ao público.
Geralmente a gente está falando aí, como o Messias tinha colocado também, serviços e comércio, né? Que só serviços hoje no Brasil representa 75,8% do PIB, dependendo aí da estatística, né? Pode variar entre 65 e 75, dependendo da métrica. Olhando só PIB mesmo, valor adicionado, 75% do PIB. A gente está falando assim que 3/4 de tudo que o nosso país produz de riqueza anualmente vem do setor de serviços, que é um setor altamente dependente de mão de obra e que também faz uso intenso dessas escalas, dessa escala de trabalho, né? Então, a gente tem, além de serviços, o comércio varejista, né, que faz muito uso de horários extensos, principalmente finais de semana e feriados, né? E aí, olhando para serviços propriamente dito, hospitalidade e turismo, saúde, transporte e logística. E aí, saindo um pouquinho também de serviços, a gente tem uma parcela importante da indústria de transformação. Então, a gente olha para esse contexto de todo esse contingente de pessoas. A gente olha para esse contexto dos setores que serão mais impactados com uma mudança dessa. E alguns números preliminares que a gente tem de alguns estudos que já foram feitos, a Firjan, por exemplo, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, estima que os custos da indústria nacional, todo o país, devem aumentar em torno de quase 116 bilhões por ano. E aí FIENG, né, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, fez um estudo complementar também e pontuou que a indústria deve perder por ano 8,5 bilhões de reais com a mudança de escala e os setores produtivos, de modo geral, incluindo serviços, devem perder 38 bilhões por ano. Justamente assim, é o que a gente fala muito em economia, né? Ceteris paribus, tudo mais mantido constante, né? Mas o mundo não é bem assim que funciona, né? Não é um exercício de uma equação matemática, mantém as variáveis sem alteração e altera algumas, né? Tudo muda constantemente. Em meio a isso, um caminho que nos parece muito plausível para trazer uma resposta que talvez, né, começar a pavimentar uma jornada para solucionar essa situação, para realmente fazer com que a gente consiga ter uma redução de jornada de trabalho, fazer com que as pessoas tenham ganhos significativos, fazer com que as indústrias continuem tendo seus ganhos, mantendo seus ganhos, conseguindo manter margens, melhorar, quem sabe, né? Parte disso passa, sim, pelo progresso tecnológico, né? A gente falou muito aqui de comparativos entre países. Quando a gente olha, faz comparativos, como o Messias tinha colocado, é muito importante ter cautela. Muito importante. Porque senão a gente compara coisas que não são comparáveis, né? E a gente precisa olhar justamente para a estrutura produtiva. Se a gente falar, por exemplo, tem as 10 maiores economias do mundo, por PIB, o Brasil está lá entre as 10, mas, poxa, não dá para comparar um Japão e um Brasil, né? Culturas diferentes, estruturas produtivas diferentes, tudo muito distinto, né? A gente precisa comparar coisas que são comparáveis, né? Em termos de estruturas produtivas, é possível comparar, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Tem estruturas semelhantes. E aí, quando a gente faz esse tipo de comparação, você vê, Brasil produz milho, Estados Unidos também, maior produtor de milho do mundo. Brasil produz soja, Estados Unidos também. Brasil produz carne, Estados Unidos também. Só que Estados Unidos produz foguete, Brasil não. Estados Unidos produz supercomputador, Brasil não. Estados Unidos faz o iPhone, que celular o Brasil tem? Que marca de carro o Brasil tem? Então, a gente tem um problema muito grave, que é justamente, beleza, capacita as pessoas, reduz o jornada de trabalho, mas e aí? Para onde essas pessoas vão depois, né? Temos postos de trabalho adequados para isso? Boa parte do caminho que deve ser pavimentado para solucionar isso passa, sim, pelo progresso tecnológico, por uma estrutura produtiva mais avançada, que vai demandar mão de obra mais qualificada, porque hoje a gente passa por essa situação de empresas que não têm mão de obra, que mão de obra qualificada vai para onde? Para fora, né? Então não é só capacitar, a gente precisa sim olhar para a nossa indústria produtiva. E concluindo a minha fala aqui para não me prolongar muito, não é só dar dinheiro. A gente já fez isso, faz isso há décadas, né? Não é só dar dinheiro para a inovação tecnológica, né? É realmente criar iniciativas, fazer iniciativas, por exemplo, parcerias público-privadas, fomentar pesquisa e desenvolvimento, enfim, aí a gente tem uma literatura riquíssima sobre isso, né? Mas parte do caminho passa por aí. Espero não ter fugido muito do tópico também, ter Não, já conseguido tá, foi contribuir ótimo. aqui.
Não, super contribuiu. Acho que são dados extremamente importantes e essa visão dos setores, realmente. Acho que, de uma forma geral, todos serão muito impactados. E tem o olhar das pessoas e deste cuidado também, o equilíbrio entre isso que é fundamental. E aí eu queria convidar novamente a Rayane para trazer um pouco dessa visão de quais setores já praticam, né, outras escalas que já trabalham com e como elas funcionam, assim, que teria algo aplicável a esse cenário? Em termos de legislação, a gente tem algumas profissões que têm já uma jornada reduzida, né? Então, a gente tem, por exemplo, o fisioterapeuta, que são 30 horas semanais, o próprio advogado, são 40 horas semanais, os operadores de telemarketing, são 6 horas diárias e 36 semanais, o agente comunitário de saúde, 40 horas semanais, técnico de radiologia, 24 horas semanais. E aí, trazendo, né, as reflexões que foram trazidas pelos colegas aqui, por que que a gente tem essas profissões especificamente com jornadas reduzidas, por conta das especificidades do trabalho, por conta dos estudos que foram feitos em relação à carga alta de estresse e de sobrecarga de trabalho, que essas atividades elas já trazem para a pessoa naturalmente. Então, vamos trazer aqui o exemplo que todo mundo conhece, que é o telemarketing. A gente sabe que é muito desgastante ficar com aquele headset falando por 6 horas, né, mais de 6 horas, ininterruptas ali dentro da jornada de trabalho. Então, por isso que a legislação veio e limitou em 6 horas diárias e em 36 semanais. A questão do técnico em radiologia é uma questão de saúde, da exposição dessa pessoa aos riscos. E a gente sabe que, na prática, existem várias profissões que se expõem a outros tipos de risco, mas que não tem essa limitação. A gente tem alguns setores que estão expostos a agentes insalubres, agentes perigosos, com inflamáveis, explosivos, e não tem essa limitação da jornada para, consequentemente, ter a limitação da exposição ao risco e aos danos à saúde da pessoa. Perfeito, obrigada. E Liz, indo para uma parte mais prática, né? Como que você vê que as empresas podem reduzir, mitigar os impactos de uma possível alteração de escala de trabalho? Assim, de novo, né? Não existe resposta simples para problema complexo. E mitigar passa por mão de obra mais capacitada e mais tecnologia, automação, mais eficiência, porque isso é produtividade. Eu não vejo isso como no curto prazo, não é uma solução de curto prazo, é um trabalho de um longuíssimo prazo, que depende, além das pessoas, dos empresários, das empresas, né? A gente envolve a política, envolve o governo, são iniciativas muito maiores. Então, o que a gente pode fazer de bate pronto, é, da minha visão e olhando um pouco para o meu papel hoje, que eu tenho com os pequenos e médios empresários, é como que eu consigo compartilhar um pouco mais de conhecimento de que eu tenho para que ele trabalhe de uma forma mais inteligente e produtiva hoje. Porque a gente tem um espaço enorme aqui já com os recursos que a gente tem hoje. É um programinha de internet, de tecnologia ali, é um sistema que melhora e diminui 50% do tempo de uma tarefa que ele fazia de uma forma manual. São pequenas iniciativas que a gente pode tentar trazer uma melhoria grande no dia a dia da loja hoje. Mas não existe uma solução mágica de curto prazo. Sem dúvida, é algo realmente complexo, né? E aí, Carolina, queria só aproveitar e complementar o seu ponto de vista em relação a essas medidas também. O que que você vê, né, com seu olhar de saúde mental, independente da PEC, que poderia ser feito de ver e agir para contribuir para essa qualidade de vida e saúde mental dos colaboradores? Eu acho que a gente tem uma encrenca muito grande aí, na verdade, né, Priscila? Porque o Messias, né, trouxe ali a questão será que é o timing de falar isso? O Franklin trouxe a questão de mão de obra, de escassez, mas eu já dou um passinho para trás e eu pergunto, ok, a mão de obra está escassa? Todo mundo concorda que sim, né? Qualidade, educação, tudo mais, ok. Mas o que a gente tem hoje está doente. Entendeu? Os números mostram já que 1 a cada 4 pessoas já está burnoutando e não sabe que está. Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, esse movimento que a gente faz dentro das empresas de tentar levar saúde, né, de melhora de bem-estar mental, que ainda é contracultural, eu sempre digo, né? A gente tem uma equipe, a gente está desenvolvendo até um produto nesse sentido para tentar olhar, para entender.
Maior consumo de Rivotril, exatamente, né? Colocou ali no chat nosso. É porque nós somos o país mais ansioso e nós, concomitantemente a isso, nós somos o país que mais consome medicação ansiolítica. Olha que grave isso, né? Então, são números muito graves. Então, assim, a mão de obra que existe, ela está doente. Né? Então, a minha pergunta é: reduzindo 1 hora ou 2 horas, resolve o pepino? Resolve a encrenca? Eu acho que não. Eu acho que não é bem por aí. Então, assim, volto a dizer que nem o Messias falou, será que é o timing de falar isso? Sim, é o timing de abrir espaço, só que não só isso. E aí eu costumo sempre dizer, né, Priscila, que quando não se aprende no amor, se aprende na dor. E eu vejo que é muito isso que vai acontecer no Brasil com as empresas, infelizmente. É claro que eu não estou generalizando, mas a maioria delas ainda tem dificuldade de falar sobre o assunto. Por isso que nasceu a NR1. Você acha que a NR1 que vem aí e que vai começar a multar e que vai começar, né, provavelmente vai começar a ter uma sanção mais pesada nas empresas. É por quê? Porque o INSS não vai dar conta. Esses afastamentos que tem, isso está ficando muito discrepante, não vai dar conta. Então, até a gente pensou nisso, né? Eu e a nossa equipe lá dentro dos consultores, em como a gente pode trazer para dentro das empresas, usando tecnologia, usando IA generativa, como que a gente pode melhorar isso, né? E fazendo isso concomitantemente a essas aberturas de espaço para falar sobre essas mudanças de trabalho. Inclusive, Pri, se tu me permite, né, a gente tem uma demo, né, onde a gente já está rodando, vamos dizer assim, um chatbot, né, que é a Clara, né, do bem-estar emocional, bem-estar mental, perdão, para ambientes corporativos, voltado, né, justamente para isso, para a gente já começar a trazer mais essa temática, né, uma versão demo, assim, para o pessoal testar. Até eu vou deixar no bate-papo aqui, né, no link aqui para o pessoal curtir e conversar com a Clara, justamente para fomentar um pouco mais isso, né? Para abrir mais espaço para falar sobre isso. É claro, todo mundo, né, trouxe seus pontos de vista, mas eu ainda volto a falar. Tudo isso é feito de pessoas e as pessoas estão cada vez mais doentes. Então, ou a gente para e fala sobre isso de uma forma séria, né? Antes que a bomba estoure, porque ela vai estourar, né? Ou a gente está fadado a ficar achando coisinha aqui, coisinha ali, no bom sentido, né? Mas que não vai mitigar, que não vai resolver o problema. Acho que é por aí. É. Não, legal, obrigada, ótimos pontos. E Messias, considerando, né, que, por exemplo, a proposta não avance no Congresso, você acredita que os sindicatos vão mudar a sua postura em relação a esses temas? Eles irão bater um pouco mais, eles irão, negociar de uma forma diferente? Muito, totalmente. O tema veio para ficar na pauta por muito tempo, Priscila. Aliás, eu tomaria a liberdade de dividir com vocês. O Franklin usou uma expressão há pouco que eu adorei. Ele disse, talvez uma das soluções seja tarará. E ele falou em tecnologia e tal. Mas tu sabe também que eu tomo a liberdade de dividir com vocês. A outra solução para o tema é algo que nós todos trabalhamos arduamente e conquistamos em 2017 com a reforma trabalhista, com a autorização da doutora Rayane, que é o acordado sobre o legislado. Nós temos condições mais benéficas sendo discutidas todos os dias entre empresas e sindicatos. Tu quer caminho melhor do que aquela categoria com o seu representante sindical e com a empresa debatendo um tema que faça sentido para eles? Por que é que eu estou dando uma volta tremenda? O Franklin traz dados assustadores sobre o custo Brasil. Ele só joga o nosso problema para cima. Existe uma expressão quando a gente negocia com os americanos que eles usam toda hora, né? There is no free lunch. Alguém vai pagar essa conta, gente. Não existe almoço grátis. Ela será paga, Carolina, talvez em um cenário pior. Né? O brasileiro tem, Priscila, demanda reprimida para renda, para alimentação, para habitação, para infraestrutura. Será que as pessoas não vão, então, ter 2 empregos? Ter 3 empregos? Já que a minha jornada é menor, eu preciso pagar as contas. E para a minha jornada ser menor, o custo Brasil subiu. E o custo Brasil subiu e ele me afetou. Ele afetou o transporte, ele afetou a alimentação, ele afetou o vestuário. Esse ecossistema precisa ser melhor refletido. E eu gosto da ideia das discussões via acordos e convenções coletivas. Gosto muito.
A Rayane trouxe uma informação das jornadas reduzidas ao longo da história, mas existem algumas que não têm explicação científica ou de saúde. Por exemplo, vocês talvez não saibam porque é um setor muito específico, mas vocês sabiam que jornalistas e profissionais de rádio e televisão têm jornada reduzida? Você assiste o seu programa local e vê que o jornalista às vezes está na edição 1 e na edição 2 do noticiário. Mas o jornalista tem jornada de 5 horas no Brasil. Tanto o funcionário público quanto o privado. Os radialistas, que ocupam uma série de cargos nas profissões de rádio, televisão e comunicação, têm jornadas que vão de 5 a 7 horas, alguns raros 8 horas. Essas jornadas reduzidas nasceram na década de 70, 60 e 70, quando o Brasil era todo estatal na comunicação. As pessoas tinham o quê? Mais de um emprego. Olha como o mundo gira. Eu reduzia porque a renda era menor e eu dizia, Priscila trabalha comigo de manhã, trabalha com Franklin à tarde. Trabalha com Lisa às terças, trabalha com Carolina às quintas. E esse negócio foi uma herança da legislação trabalhista específica para esse público. Como ela é contornada hoje, Priscila, voltando na tua pergunta, através de acordos e convenções coletivas que pactuam algo diferente para aqueles setores. Então, além de acreditar que será um tema quente na pauta, ele é um caminho, é um baita caminho para o assunto. Se eu tivesse hoje à frente do executivo, eu te confesso que eu até testaria o modelo para ver como as empresas e sindicatos de categoria vão se organizar para depois pensar numa intervenção estatal maior. Acho que nesses temas, quanto menos Estado, mais as empresas, os trabalhadores e os sindicatos tendem a convergir. Excelente, obrigada. E indo nessa linha, para a gente poder tentar algo prático, Rayane, tem algo que as empresas já possam fazer? Tem algo que as áreas de gente, de RH, já precisam se preparar, que já podem se movimentar, ou ainda não há nada a ser feito? Sim, eu pego até carona na conversa do Messias em relação à questão das relações sindicais, porque é realmente um caminho a ser feito. Então, já iniciar, de repente, um diálogo com as entidades sindicais para ver se existe essa abertura para, de repente, fazer algum tipo de negociação. As empresas que têm interesse em fazer uma movimentação nesse sentido, para ela se preparar para ver o que poderia se encaixar dentro da categoria dela, da atividade dela, né? Eu digo isso porque eu trabalho muito também com pequenas empresas, assim como a Liz, e existe uma resistência muito grande em diálogo com o sindicato. Eles não querem ver a cara de dirigente sindical sem nenhum motivo aparente. Então, realmente é um momento que dá essa abertura para esse diálogo. E para além da questão com o sindicato, as empresas elas podem começar já olhar para a sua carga horária, a carga horária da empresa. Então, assim como o Franklin falou, tem alguns setores, por exemplo, o comércio, que vai abrir de sábado, o shopping center abre de todos os dias da semana, trabalha por várias horas por dia. Então, olhar para a sua carga horária e verificar qual que é o seu horário de funcionamento, como você consegue montar ou alterar escalas para permitir que seja possível atender uma demanda em todos os dias e diminuir um pouco essa jornada, se for do interesse do empresário fazer isso. Discutir com os gestores das áreas como que vai ser feita a divisão desse trabalho, para que não tenha um aumento da carga de trabalho nos outros dias, porque não adianta nada. Eu diminuo um dia de trabalho na semana, mas a pessoa continua com a mesma quantidade de demanda, ela vai ficar sobrecarregada, tendo que dar conta em menos tempo, né? Então isso acaba caindo aí no problema que a Carolina trouxe aí de tanta sobrecarga, tanto estresse mental e doenças mentais que estão crescendo muito. Formalizar essa alteração da jornada em termos e políticas internas é essencial do ponto de vista jurídico. Então, as empresas que queiram tentar, vou fazer um teste, vamos ver aqui em determinado setor como que vai funcionar isso, vamos fazer isso por um período, formaliza, não faz isso de forma informal, escreve em um termo, colhe a assinatura dos funcionários, coloca que isso vai ser por um período, vai ser temporário, porque a gente não pode esquecer que toda alteração que é feita dentro do contrato de trabalho dos empregados não pode trazer prejuízo para eles. Então, se você reduz a jornada e depois fala, não deu certo, vou voltar, você pode criar um passivo aí um pouco chato de ter que lidar futuramente. Então, prever isso de forma expressa em políticas internas da empresa
e começar a trazer um foco mais no resultado do trabalho e não apenas na quantidade de horas. A gente pensa muito nessa questão, vai aumentar a produtividade, a gente está falando de países, da Europa e tudo mais, mas e aqui no Brasil? Por que que eu preciso que o empregado trabalhe 8 horas? Ele consegue produzir a mesma quantidade que ele produz em 7? Por que que ele consegue, por que que ele não consegue? É um atendimento ao público que eu preciso estar disponível? Então, como que eu consigo repor essa mão de obra? Não é um atendimento ao público, eu preciso realmente entregar um determinado serviço, entregar um determinado produto. Como que eu consigo diminuir essa quantidade de trabalho dentro, sem precisar da quantidade de horas necessariamente? Perfeito, Rayane, obrigada. Acho que o Leonardo trouxe um ponto, né, que a gente não acabou não debatendo tanto sobre a questão de desigualdade, que ela é muito importante e impacta diretamente a nossa discussão aqui. A gente tem ouvido um tempo curto para essa conversa, a gente está finalizando aqui a live com 1 hora de papo, com alguns assuntos a gente conseguiu abordar. Realmente é assunto para mais papo, para mais conversas. Acho que tem vários pontos que a gente precisa explorar. E é do nosso interesse e vontade explorar isso. Eu acho que a gente está falando aqui de uma certeza de um problema mundial de saúde que o Brasil está vivendo, em especial também, e quais seriam essas grandes alternativas, né, que não necessariamente seria apenas esta PEC, outros caminhos, outros acordos, outras condutas corporativas, como que a gente mobiliza as empresas para mudar esse olhar de cuidar da saúde mental, para que sim ela tenha produtividade de qualidade, para que sim ela tenha um colaborador bem remunerado, trabalhando feliz, porque é isso, né? A gente pode encurtar essa jornada, mas ele pode sim migrar para outros trabalhos informais, porque é uma necessidade de renda, uma necessidade de sustento, por diversos fatores econômicos que vivemos no nosso país. Então, e aí você não vai garantir uma saúde, né? A pessoa vai estar trabalhando 2, 3, 4 lugares, em dias alternados, então o burnout vai estar presente da mesma forma. Então, como que a gente traz esse olhar integrado como empresas responsáveis, né, por essa mão de obra que está hoje no Brasil? Então, acho que é só o início de uma conversa, mas extremamente importante. Muito obrigada a vocês aqui pelo papo de hoje. Com certeza vamos ter outras pautas para a gente continuar discutindo e vamos continuar acompanhando o andamento dessa PEC. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado aos colegas e aos participantes. Prazer estar com vocês. Obrigado, pessoal. Muito Obrigada a prazer. todos Gente, boa também. Até a noite, próxima. Obrigada, prazer. boa Boa noite a noite. Tchau, todos. tchau. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau.